Pastor Daniel é um grande pastor, um homem de Deus, família dele, a casa dele. Eu já tive o privilégio de me hospedar na casa dele, já de comer com ele, de conversar, de viajar com ele. É um homem de Deus, é um amigo, mas eu tenho visto que mais do que tudo isso, existe uma unção sobre a vida do pastor Daniel. Por isso eu fiz questão de nessa primeira conferência aqui chamá-lo, porque eu tenho visto quanto Deus tem levantado a vida e o ministério dele lá em Minas Gerais. Cambelo, não é Campo Belo, é Cambelo, é o que eles falam lá. Mas olha, gente, vocês não têm ideia. Eu fui, já faz alguns anos que eu vou até Cambelo e e lá eu tenho visto o que Deus está fazendo naquela cidade. Eu fui um ano, só tinha terra. No outro ano tinha um prédio. No outro ano já estava o templo pronto. Agora a igreja está lotada, muitos cultos lá. A igreja tem crescido. Gente, Deus tem feito uma coisa extraordinária na cidade de Campo Belo. Uma cidade pequena, mas que tem experimentado a glória de Deus. Porque o pastor Daniel, a pastora Juliana, a casa deles, eles decidiram pagar um preço. E eu tenho assim uma admiração tão grande pelo Daniel, porque ele, na verdade, eu não me lembro uma conferência aqui em Barueri que o Daniel não tenha vindo. E também Santarém e Fortaleza. Ele é um homem assim que tem muita sede, um líder que tem muita sede. Deus tem honrado a vida dele, porque toda a Barueri ele está, Fortaleza ele está, Santarém ele está. Mas por quê? Porque quer aprender mais, quer receber mais. Então eu tenho certeza que você vai ser absurdamente abençoado nessa manhã. Se você crê nisso, você diz amém. Graça e paz, amados. Eu sou lá de Campo Belo, interior de Minas Gerais, a 200 quilômetros de Belo Horizonte, e me sinto tão honrado. Na verdade, o pastor Cleiton me colocou numa enrascada daquelas, né? Ministrar junto com o pastor Gumer. Depois de ontem ainda, eu estava preocupado, falando, meu Deus, o que eu vou fazer na vida? Aí eu me lembrei de uma dica que um conferencista muito conhecido deu. Ele falou assim que quando ele foi em algumas conferências, ele não tinha o que pregar, algum problema aconteceu, estava cansado, não tinha o que pregar. Ele tinha uma dica, a saída dele era chegar e pedir para as pessoas começarem a orar e começar a chorar. Só chorar. Chora por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, vai chorando, e alguma coisa vai acontecer. Daqui a pouco eu vou começar a chorar. Porque, meu irmão, que desafio. O ano passado eu tive privilégio, apesar de mim, né, muita graça de Deus, de numa conferência lá em Minas, ministrar junto com o pastor Eibe. O apóstolo Geraldo estava lá comigo, que honra tê-lo aqui, a pastora Lília, que alegria. Tem mais mineiros aqui, a minha cobertura, né, pastor José Carlos? Os mineirinhos vão conquistar o mundo. Aleluia! Aí o pastor Eibe ia ministrar, e na verdade eu estava perdido lá para ministrar depois dele, mas tivemos o privilégio naquela conferência dele ir comigo para Campo Belo para ministrar lá. Só que lá na conferência, quando eu fui ministrar, eu falei a verdade, falei, irmãos, eu não sei o que eu vou fazer, porque praticamente quase todas as mensagens que eu prego, 99,9%, eu reprego do pastor Eibe. Eu fico ouvindo no site, eu já preguei todas as mensagens dele. E aí o que eu vou pregar aqui? Todo mundo já ouviu. Aí no carro ele me perguntou assim, muito amoroso, falou assim, pastor Daniel, você já pregou essa? E essa aqui? Que eu não sei o que eu vou pregar na sua igreja. Aí eu fui falando para ele assim, as opções que ele tinha no cardápio, o que eu não tinha pregado. A mesma coisa com o pastor Gumer. Eu acho que o que eu vou falar aqui, tudo eu ouvi dele, com certeza. E quando nós chegávamos aqui ontem, a minha esposa falava comigo, muito emocionada, quando nós estávamos chegando em Barueri, lembrando, eu acho que foi em 2007 ou 2008, a gente falha a memória, quando nós chegamos aqui pela primeira vez, não conhecia Barueri, não fazia ideia de onde era, chegamos aqui pela fé e fomos para a primeira conferência onde eu conheci o pastor Gumer. E aquela influência foi a causa de tudo isso que o pastor Cleiton acabou de contar.
Eu sei da importância da cobertura espiritual dessa igreja lá para Minas Gerais, para Campo Belo, mas para o Brasil todo. Fala para quem está ao outro lado, você é um privilegiado de estar aqui, de fazer parte dessa igreja. Fala para ele. Aí naquele mesmo ano, eu convidei o pastor Gumer para ministrar na nossa primeira conferência do MDA, porque eu realmente estava mais do que sedento, já há alguns anos. Aí quando chegou lá, ele foi ministrar, e no último dia da ministração, eu acho que Deus tocou ele ficou muito desejoso de me discipular, e ele pediu com muito carinho lá, ele falou: olha, por favor, na frente de todo mundo, pastor Daniel, deixa eu te discipular, eu estou sentindo no seu coração, no meu coração. Aí eu falei para ele: vou pensar, se Deus falar comigo. Na verdade, eu acho que eu coloquei o pastor Gumer numa enrascada tão grande, porque a minha querida esposa, muito educada, na hora do almoço, ela conversou particularmente com a pastora Márcia, e pediu para ser discipulada. E eu estava com muito medo, vergonha, não sei. Eu falei: pastor Gumer nunca vai querer me discipular, esse mineirinho do interior. Aí eu bolei uma enrascada. Tô brincando, foi espontâneo, não bolei nada. Na última noite da conferência, quando ele terminou de ministrar, eu peguei o microfone, a igreja estava cheia naquela noite. Eu falei: pastor Gumer, por favor, me discipula. Olha a carinha desse povo. Quase ajoelhei, implorei. Ele não tinha saído, irmãos, porque se ele falasse que não, que ia pensar, orar, a igreja ia bater nele naquela noite. Aí ele falou: tudo bem. E desde lá então até hoje, como a minha vida foi transformada, impactada pela vida do pastor Gumer, pela vida da pastora Márcia, o pastor Cleiton, a pastora Lu. Nós temos visto essa graça lá em Campo Belo, eu tenho certeza, por causa dessa grande cobertura espiritual, essa influência. E realmente Deus tem feito algo poderoso lá. E o que eu creio, o Deus tem colocado no meu coração um grande desejo de poder implantar uma igreja de milhares numa cidade do interior, numa cidade pequena. Campo Belo tem um pouco mais de 50 mil habitantes, 55 mil. E Deus colocou um forte desejo em todo o coração da igreja de brevemente conquistarmos a primeira etapa, 10% daquela cidade sendo discipulada para a glória do Senhor Jesus. E nós temos visto Deus fazer, não tem nada a ver conosco. Nós fomos inspirados muito pela Igreja da Paz. O pastor Gumer me levou para Santarém pela primeira vez, de lá não parei de ir. E quando eu vi a Catedral do Amor lá em Santarém, aquilo mexeu demais comigo. Eu falei: Senhor, o Senhor também pode levantar uma Catedral do Amor lá no interior, do interior de Minas Gerais. Eu creio. E aí nós começamos a sonhar, a projetar, e Deus fez um milagre, nos deu um lugar muito grande. E a pastora Márcia estava lembrando ontem, quando o pastor Gumer foi ministrar lá numa conferência, e nós levamos ele para ver a planta, para ver o projeto todo. A pastora Márcia confessou ontem e falou assim: Daniel é louco, é doido, isso vai acontecer em 30 anos. Ela não acreditou, irmãos. Estou brincando. Ela falou que em 30 anos, e foi menos de 3 anos, Deus levantou aquela Catedral do Amor para a glória do Senhor. O pastor Cleiton esteve lá numa conferência, e ele orou, profetizou, e nós colocamos a pedra fundamental, fizemos um ato profético. No outro ano, um ano, ele já estava ministrando lá na Catedral do Amor, né? Foi algo poderoso, uma construção em tempo recorde, eles falam lá. E agora Deus nos deu um presente ainda maravilhoso. No início do ano, agora o Senhor nos deu o local para o acampamento que nós já começamos a construir. Um acampamento vai ficar maravilhoso também da igreja. E eu creio, irmãos, que o Senhor vai fazer algo muito grandioso naquela cidade, apesar de nós. Temos sonhado de uma igreja muito forte, para Deus revelar para o Brasil todo, que em todo tipo de lugar, seja cidades grandes ou pequenas, Ele está trazendo um mover muito poderoso. Amém? Você crê? E eu creio que isso é uma declaração que Ele vai fazer algo poderoso lá no seu bairro, não importa a população do seu bairro, aonde você está, na sua cidade. Quem recebe isso, fala: eu creio. Então visualize algo grandioso lá. Irmãos, eu trouxe, antes que eu me esqueça, um material para poder abençoar você. Vários DVDs de mensagens. Essa aqui que eu trouxe para falar com os irmãos. Desafios da igreja na visão do MDA. Na verdade são desafios do líder. Foi a mensagem que eu ministrei na primeira conferência estadual lá em Belo Horizonte, da visão do MDA. E tem vários outros temas ligados à visão. Eu creio que isso foi o que o pastor Cleiton falou, é um dos segredos. Eu ainda participo de todas as conferências, mas tento me encharcar ouvindo as mensagens, no carro, em casa. Então eu creio que um segredo para você: ouça muito. E tem muitos títulos ali, temas de mensagens. E esse livreto, que é uma transcrição de uma mensagem que revolucionou a vida da igreja,
E eu tenho contado em alguns lugares e ministrado essa palavra chamada Espada de Golias, que na verdade todo o crédito é do pastor Gumer, porque é fruto de um discipulado. Eu vou resumir para você, que eu não vou ministrar essa mensagem, mas foi um dos anos que eu cheguei de Santarém e eu estava em muita crise, porque eu estava muito atacado, porque eu tinha passado um único ano que eu não fui a Santarém, porque tivemos que ir para um seminário nos Estados Unidos na mesma época, eu e minha esposa, e naquele prazo de um ano que nós não fomos, no outro ano, eu vi aquela igreja quase o dobro. Eu fiquei muito impactado e feliz, mas eu fiquei muito, eu não sei, uma crise falando, Senhor, eu creio que em Campo Belo, eu não tenho visto resultados assim, eu não sei se isso vai acontecer. Na verdade era um grande ataque, eu estava muito mal e muito atacado naquela semana, e fui para o meu discipulado, e o pastor Gumer, depois de me ouvir, ele, usado pelo Espírito Santo, trouxe essa palavra que foi rema. Ele diz assim: você vai escolher o que essa espada de Golias será na sua vida, a seu favor ou contra você. Aquilo foi uma palavra que veio direto do trono de Deus. Ele não sabe o impacto que causou e gerou uma mensagem da qual o Senhor ministrou à igreja toda, de como você vencer o ataque de condenação no sentido de autopiedade, de você achar que você não consegue, de você ser tão atacado achando, será que isso vai acontecer comigo? E essa mensagem foi uma revolução para a igreja, uma mensagem muito simples, mas eu creio que poderosa, que também eu trouxe ali para abençoar a sua vida. Querido, eu queria que você ficasse de pé só mais um pouquinho, eu queria que você orasse por aquilo que o Senhor vai fazer nessa manhã. Eu queria compartilhar com você, nós estamos numa campanha de 21 dias de jejum com a igreja, a primeira campanha do ano, e a semana passada, sempre todo o início de ano, eu vou com os pastores para um retiro espiritual de jejum, no monte de oração, e ficamos 3 dias de oração. E eu estava orando por essa conferência, e o Senhor colocou uma grande expectativa no meu coração, porque eu queria muito falar sobre as experiências da igreja local, sobre o tema discipulado 1 a 1 e diretamente as células. Mas desde o início do ano, o Senhor começou a falar forte no meu coração sobre o tema a unção do Espírito Santo. Todo dia aquilo foi queimando o meu coração, e o Espírito Santo começou a falar muito sobre a unção. E particularmente eu queria compartilhar com você o que eu tenho ouvido do Senhor e recebido. E nesses dias lá de consagração, o que o Senhor falou comigo os 3 dias foi uma nova unção. Eu quero uma nova unção. O Senhor falou: olha, para algo novo que você quer fazer, você precisa de uma nova unção. A unção que você recebeu te levou até onde você está. Agora, quantos sabem e querem ir mais alto no Senhor? Sabe que Deus tem mais para você. Então fala assim: é necessário uma nova unção. Quantos querem essa nova unção? Então o Senhor começou a falar comigo que há muitos níveis de unção, mas há pelo menos 3 níveis de unção principais. Davi, ele foi ungido 3 vezes. E aquilo foi tão forte no meu coração. A cada dia o Senhor falava comigo. E na semana passada, nós tivemos o privilégio de receber um homem de Deus, um conferencista internacional lá. Grande preletor, muito usado pelo Senhor, numa visão de avivamento. Ele falou comigo: olha, eu creio que o Senhor me trouxe dos Estados Unidos aqui para falar com você, que o Senhor quer liberar uma nova unção sobre a sua vida, um novo nível de unção, porque há uma nova unção sendo liberada sobre o Brasil, uma nova unção que vai trazer um novo avivamento, um grande mover do Senhor. Aquilo me desmontou, porque eu já estava ouvindo isso do Senhor, e ele repetiu para mim. Nós estávamos almoçando, ele falou: há 3 níveis de unção, e o Senhor quer te levar agora para uma unção em um nível maior. Aquilo foi tão forte no meu coração, e eu estou crendo, eu comecei a gerar tanta expectativa, que o Senhor preparou essa conferência aqui em Barueri, para liberar essa unção sobre a minha vida, e sobre a sua vida também, amém? Por isso eu queria convidar você a pegar na mão de quem está à tua direita, à sua esquerda, unir aqui esse corredor, se for possível, central. E você não vai orar por você vai orar para quem está ao teu lado, clamando ao Senhor que libere de uma unção nova, que libere de uma unção de um novo nível. Só que, se possível, eu queria que você orasse de tal forma que esse irmão estivesse ouvindo que você está orando por ele também. Enquanto você fala, você também recebe, você ouve aquilo que o irmão está liberando, falando: Senhor, libera, abre os céus sobre uma nova unção. Rabacaia Sara lá. Ore bem alto.
Fale da sua fome, da sua sede por uma unção nova. Fala: Senhor, libera um novo nível. Aleluia. Oh, chorabacaias. Vem nessa manhã, Espírito Santo de Deus, cumprir aquilo que lhe apraz, cumprir aquilo que está em teu coração. Oh, chorabacaias. Oh, levante a mão desse irmão ao céu e diga: Espírito Santo, nos dê essa nova unção. Eu preciso tanto dessa nova unção. Eu estou tão sedento por essa nova unção, por algo novo, Senhor, que marque a minha vida, que me capacite a entrar no novo nível, que me capacite a ir além, a sonhar novos sonhos. Nos inunda com tua unção, Senhor. Agora pode soltar a mão do seu irmão, e agora você vai orar por você. Agora você vai falar com o Espírito Santo que está no seu coração. Talvez você fale: ele já sabe que está no meu coração, mas é necessário você falar. Se você está com sede de uma nova unção, fala isso com o Espírito Santo. Eu te confesso que eu vim aqui tão sedento. Como o pastor Cleiton falou ontem, se ontem já tivesse terminado, eu estava já suprido. Mas eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor tem muito mais. Quantos líderes tem aqui nessa manhã que, como eu, você está sedento por algo novo do Senhor, uma nova unção? Abra sua boca, fala com o Espírito Santo isso. Espírito Santo, por favor, toca-me nessa manhã mais uma vez. Toca-me nessa manhã. Ouça, Espírito Santo, que a tua igreja ora. Escute as batidas de nosso coração. Somos desesperados por ti. Em nome de Jesus. Acolha as lágrimas, Senhor, e vem mover tuas águas nessa manhã. Vamos levantar nossas mãos e fazer um silêncio agora. Espírito Santo, Espírito Santo, vem, Santo Espírito de Deus, toma-nos e leva-nos além. Segura em nossas mãos e leva-nos mais alto. É o nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo tem algo poderoso para nós essa manhã, nesse dia. Creio que Ele marcou esse encontro para nós. Senhor, como o pastor Cleiton falou, eu tomo posse, nunca mais seremos os mesmos. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos sentem a presença do Senhor aqui? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5. Ainda em pé, vamos ler os 4 primeiros versículos do Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Eu quero traduzir para a nossa realidade nessa manhã: Jesus subindo para uma conferência aqui em Barueri. E verso 2 diz: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda,
tendo 5 entradas em volta, e ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Repete comigo bem alto: eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Amém? Você pode se assentar. Amados, no final do ano, algo começou a acontecer diferente na minha vida. Eu comecei a entrar numa crise diferente das demais. Parecia que o Senhor estava me esvaziando e colocando uma sede maior por algo que eu nem sabia o que era. Falei: Senhor, mas o que é? O que eu estou buscando? E quando atravessamos o ano, no primeiro dia desse ano, a crise ela ficou muito intensa. Muito intensa. E esses primeiros dias de janeiro, o Senhor foi aumentando uma crise, um desespero, falando: Senhor, eu preciso de algo novo. A minha oração se resumia a isso. E a semana passada, o Senhor intensificou meu entendimento que o que Ele estava falando comigo era buscar uma nova unção. E o que o Senhor falou comigo, que eu queria dividir com vocês nessa conferência, é que para que nós possamos entrar num novo nível de coisas que o Senhor quer fazer através de nós, um novo mover, um novo avivamento, novas conquistas, uma nova colheita, é necessário um novo tipo de unção. A unção que você recebeu antes te levou até esse momento, mas ela não servirá mais. A unção de ontem foi para ontem. Nós não podemos usar o mesmo óleo. O óleo deveria ser trocado no tabernáculo todas as manhãs. Deveria ser sempre um óleo novo, sempre um óleo pronto, preparado para coisas novas que o Senhor iria fazer. Assim como o maná que caía do céu, nós não podemos guardar o maná para um outro dia. A unção ela precisa ser renovada. E de vez em quando o Senhor troca ela ou traz algo completamente novo. E aquele pastor começou a compartilhar comigo que Deus trouxe uma palavra profética a ele, que o Senhor, Ele está pronto e Ele está prestes a derramar um novo nível, uma nova unção, numa nova dimensão de unção sobre o Brasil. Eu me apropriei daquela palavra. E quando eu estava orando naquele monte de oração, o Senhor começou a falar comigo sobre os 3 níveis de unção. E me lembrou que Davi ele foi ungido 3 vezes. A unção sacerdotal que separou, que marcou e transformou a vida dele, a unção que o profeta Samuel liberou, ela foi a inicial. Davi ele não poderia permanecer somente com aquela unção. Por isso, se você estudar a vida dele, você vai ver que ele foi marcado por novas 2 unções. Essas 2 unções marcaram uma nova dimensão da conquista ministerial de Davi. Nós precisamos ter esse entendimento, porque aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, na sua vida, necessita dessa liberação de unção, para que você possa entrar de fato no novo tempo. A unção ela é tão importante, a unção ela é tão fundamental, que às vezes é pela própria unção que você vai descobrir coisas novas em Deus, ou que Ele vai abrir os seus olhos. O que eu quero dizer com isso? Talvez Davi não sonhava com o trono de Israel. Davi não estava lá com um sonho sendo alimentado no seu coração, dizendo: eu só preciso agora ser ungido para que eu possa me tornar o rei dessa nação. Não, talvez não havia um sonho tão claro, tão intenso na vida daquele jovem Davi, até que a unção marcou a vida dele, e a nova unção trouxe revelação. A nova unção que você recebe te dará uma nova revelação, ou produzirá uns sonhos na sua vida que você talvez nem tinha antes de receber uma unção do Espírito Santo. Aquela capacitação de poder, ela vem, ela marcou você, ela inundou você, mas toda capacitação de unção só vem para um propósito. E essa unção revelará o propósito. Deus vai falar: olha o que eu vou fazer através da sua vida. Essa unção forte que eu estou te dando é porque eu quero que você vá para esse lugar, é porque eu quero que você faça isso, é porque eu quero colocar isso no seu coração. Então eu creio que a unção batizou Davi com um sonho, com uma visão. Através daquela unção profética, Samuel libera aquela unção, mas libera um destino para aquele jovem.
libera um sonho que ele começou a cultivar e alimentar, e aquela unção trabalhou o interior dele, o capacitou na fé, para que ele se apropriasse daquilo que ele estava vendo dentro dele com os olhos da fé. Isso é muito poderoso. Então, no início desse ano, para Campo Belo e para tudo que o Senhor quer fazer, eu entendi claramente que esse ano o Senhor ele está falando, vira a página. Aquela unção que você recebeu foi para aquilo. E agora eu quero te revestir ou derramar uma nova unção. E essa nova unção vai te levar e te guiar para um novo nível de sonhos de Deus na sua vida. Eu creio que nessa conferência Deus vai ampliar os nossos sonhos com respeito à visão. Eu creio que nessa conferência o Senhor vai colocar um novo sonho, uma nova paixão, com coisas muito maiores do que você já sonhou até hoje. Amém, irmãos? Amém? E eu me lembro que quando o Senhor me confirmou, eu tive uma experiência tão forte com o Espírito Santo na minha pré-adolescência. Na verdade eu ainda era uma criança, e eu vi claramente que o Senhor estava me separando para o ministério, e ali eu me rendi. Eu recebi uma unção do Senhor. Aquela unção eu comecei a cultivá-la todos os dias, mesmo conhecendo tão pouco sobre unção e sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa dele. Eu fui guiado por ele até uma sede. Essa sede me levava a orar, ainda como um pré-adolescente, todos os dias, no mínimo 1 hora por dia. E aquela sede que eu estava buscando pelo Senhor, é óbvio que o que eu mais queria era a presença dele, era a intimidade com ele, mas estava me levando a buscar algo que eu não sabia o que era. Eu não tinha dimensão clara de falar, esse é o sonho, é isso específico, mas eu estava sedento por algo novo. Isso clamava o meu coração. E eu me lembro que quanto mais eu buscava, mais essa unção era liberada. E aquela unção daqueles dias me levou a conquistas daqueles dias. Aquela unção me levou a me tornar o pastor mais jovem da minha denominação, com 17 anos, pastoreando jovens da igreja local. Um ano após, aquela unção, a unção que eu tinha recebido naqueles dias me levou a me tornar um ministro de adoração e começar a ministrar em muitos lugares sobre aquilo que eu estava experimentando em adoração. Mas depois uma nova unção me levou a sonhar com a implantação de uma igreja, me levou há 12 anos atrás a me mudar, tinha recém-casado, tinha 3 meses de casado, para Campo Belo e começar uma célula na sala da minha casa. Eu tinha aquela unção, crendo que Deus levantaria uma forte igreja naquele lugar. Aquela unção e a unção liberada nos levou a ver um mover de conquista naquela cidade, uma igreja crescente, multiplicando células, fazendo, querido, a obra do Senhor de uma maneira tão agraciado pelo Senhor, tão maravilhado de ver como eu poderia cooperar com o agir de Deus. Mas agora, esse ano, parece que o Senhor disse, isso foi a preparação, isso foi a base, isso foi apenas o pequeno início de algo grandioso que estou prestes a fazer. Aleluia. Só que eu creio que essa não é uma palavra somente para a minha vida pessoal, é uma palavra para essa conferência, é uma palavra para a igreja do Senhor. Isso foi apenas um ensaio do Senhor. Agora Ele vai começar a fazer algo que vai impactar em níveis de cidades e a toda a nação. Você crê de fato nisso, amém? Eu creio com todo o meu coração. Eu vou te contar algumas coisas durante essa conferência. E é por isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, nessas últimas semanas, falar sobre a unção. Falar sobre essa experiência que eu tenho vivido, de clamar por uma nova unção, de mergulhar nessa unção. E há princípios poderosos nesse texto que você conhece, do mover das águas. Jesus, ele chega a Jerusalém, e ele vai em Jerusalém, no tanque chamado Betesda. Em outras traduções, há um outro nome, nomes um pouco diferentes de Betesda em aramaico, traduzido para o português. E fala que esse tanque, ele tem 5 entradas. Eu creio que aqui há uma tipologia da igreja. Há uma tipologia do mover de Deus sobre a igreja. Você sabe que o significado desse nome, desse tanque, é um tanque muito grande. Significa casa de misericórdia.
Betesda significa casa de misericórdia. Será que não é esse uma característica fundamental da igreja do Senhor? Ser a casa de misericórdia? Será que não é uma tipologia tão clara da cara que deve ser uma célula, a igreja do Senhor no lar? Casa de misericórdia, a célula que vai aonde as trevas estão, e vai ser luz ali, expulsar as trevas, que vai aonde as portas do inferno estão. Você sabe que portas não se movem. Quando o Senhor disse para a igreja que as portas do inferno não podem prevalecer, não pense você que as portas do inferno numa cidade virão até a igreja onde ela está estabelecida ou reunida, porque sabemos que a igreja não é o prédio, mas as portas do inferno não vai pulando e bater na porta da sua casa. Não, o Senhor disse que a igreja iria invadir as portas do inferno. Então nós vamos descobrir aonde tem uma porta do inferno, e nós vamos lá, e nós vamos arrombar aquela porta, e nós vamos saquear tudo que há no inferno, e trazer para o reino de Deus. Vamos trazer aquelas pessoas que estavam cativas para o Senhor, amém? Por isso Deus colocou a sua célula num lugar estratégico. Talvez ali você vai descobrir portas de inferno em famílias, portas de inferno em bocas de fumo, de drogas, em lugares de prostituição, e é lá que a célula vai invadir e conquistar aquele território para o Senhor Jesus, amém? Nós estamos cumprindo a ordem do Senhor, e não apenas chamando as pessoas que venham às nossas reuniões. Agora, entenda, a casa de misericórdia é um lugar onde as pessoas podem estar ao redor e se encontrar como esse tipo de pessoas que costumavam ficar ali. E era um número grande de pessoas, diz o Senhor, de doentes e inválidos. E na minha Bíblia, aqui na versão NVI, há 2 pontos, tipificando ou dando as características de quem era essa grande multidão. E no verso de número 3, a Bíblia fala que eram cegos, mancos e paralíticos. O que eles estavam fazendo? Esperando. Muitos anos após ano, esperando. Esperando o quê? Um mover. Já parou para pensar nisso? Na cabeça deles, eles estavam anos na casa de misericórdia, esperando um mover. Eles estavam esperando algo novo, uma unção, um toque, uma cura, algo divino, algo sobrenatural. Você sabe que nós nascemos com uma carência grandiosa pelo divino, pela revelação do espiritual, porque somos criados seres espirituais. Temos um anseio, toda a humanidade, eu não falo só a igreja, eu falo toda a humanidade. Eles estavam ali crendo, acreditando numa tradição judaica. Eles acreditavam que uma vez ao ano um anjo do Senhor era enviado para agitar as águas, e no agitar das águas, o primeiro que conseguisse entrar no tanque, depois das águas agitadas, não era antes, era depois, era curado de qualquer doença que tivesse. Diga comigo, qualquer doença, qualquer situação. Isso é muito maravilhoso, essa cena é muito poderoso. E Jesus chega ali, naquele quadro. Eu fico imaginando Jesus olhando para aquela multidão ao redor daquele tanque. Mas o tanque, ele tinha 5 portas, que ficavam de fronte ou de frente à porta das ovelhas, ou ficava perto. Você sabe que o número 5, ele é um símbolo, representa o número da graça e da redenção, mas ele também representa os ministérios, os 5 ministérios. Ele representa o serviço, ele representa uma luva, da qual Deus, que quer mover ou agitar as águas das nações, com sua poderosa mão, coloca sua mão dentro de uma luva chamada igreja. Pergunta o nome do irmão que está ao teu lado, com muito amor e carinho, se você não sabe. Fala com o seu nome mesmo, querido. Fala assim para ele: Deus coloca a sua poderosa mão dentro de você. E fala para ele: você é a luva. Você já parou para imaginar que Deus, para mover o seu braço poderoso e agitar as águas das nações, Ele nos deu o privilégio de nos usar, de usar você, querido líder de célula,
Ele coloca a sua poderosa mão na luva, que é você. Então ele agita as águas. E o que aquele povo estava esperando? Era um serviço ministerial do agitar das águas. Aquelas 5 portas estavam esperando um anjo do Senhor vir ali num determinado tempo e agitar as águas. Você sabe que na maioria das vezes, quando a Bíblia se refere a um anjo, principalmente no Novo Testamento, a palavra no original é o mensageiro. O anjo mensageiro. O Senhor enviava um mensageiro para agitar as águas, e o primeiro que entrasse, ele seria completamente transformado. Nós estamos aqui nessa manhã com esse lugar reunido de anjos do Senhor. Anjos e anjas. Há um anjo do seu lado, sabia? Fala, olha que anjo do Senhor. No sentido de ser um mensageiro. Você sabe que em Apocalipse, nas cartas do Senhor Jesus às igrejas da Ásia, elas foram intituladas ou enviadas ao anjo da igreja local. A maioria acredita que se trata de fato do pastor que preside. Ele é o anjo do Senhor ali. Mas em outro sentido, toda a liderança convocada, levantada pelo Senhor, porque eu creio que foi o Espírito Santo que levantou a cada líder que está aqui. Foi o Espírito Santo que escolheu você a dedo. Eu creio nisso, na escolha do Espírito Santo da sua vida. Você concorda com isso? Você acredita? Alguns acham que não, que acham que foi o seu líder que falou: você serve, vai lá, vai dar certo. Não, foi o meu líder que acreditou em primeiro lugar em mim. Não, quem acreditou em primeiro lugar em você foi o próprio Deus. Ele te amou primeiro. Ele só usou o seu líder como uma luva para agitar as suas águas. Amém? Agora, você é um mensageiro que foi enviado pelo Senhor na casa de misericórdia chamado célula. Para quê? Para fazer reuniões, para atender as pessoas, para ouvi-las. Para que você está ali? Você está ali para agitar as águas daquele tanque. Fala para quem está ao teu lado: você foi colocado ali para agitar as águas. Se eu poderia colocar um título nessa mensagem, eu colocaria: os agitadores de águas. Que nome legal. Os agitadores de águas são os mensageiros do Senhor, que vão ali na casa de misericórdia para mexer com tudo. Eu quero trazer alguns princípios sobre o agitar das águas. Primeiro, tudo no mundo tende a parar, a se aquietar e a se acomodar. Tudo tende a ser acostumado, acomodado e naturalmente até se torna enjoativo. Talvez coisas que você acha que nunca você iria enjoar ou desanimar, vai ser surpreendido que um dia você se cansa. O Senhor colocou dentro de nós uma inquietação pelo novo, sabia? E às vezes algum líder pode chegar e falar: parece que eu estou numa mesmice. Por mais que essa visão é tão maravilhosa, é tão sobrenatural, tão divina, mas ela por si só não vai garantir o agitar das águas. Os próprios princípios foram colocados como fundamentos. Mas eu quero te dizer que o amor, que é a essência do cuidado, do pastoreio e do discipulado, ele precisa ser acompanhado, ou alinhado, ou ajustado, ou casado com a unção do Espírito Santo, com o poder de Deus. O Senhor quer batizar o seu coração com amor muito profundo pelas almas. Mas eu quero dizer a você que você precisa ser revestido do poder do alto, de uma unção para acompanhar esse amor que o Senhor colocou no seu coração. É isso que o Senhor tem falado comigo. Você precisa de uma unção nova. Você precisa se mover na unção para liderar, para discipular, para ensinar, para conduzir, para amar, para pastorear, para cuidar, para tudo que você vai fazer na obra de Deus. Você precisa da unção do Espírito Santo. E quando você não está se movendo nela, algo com certeza vai acontecer em tudo que você colocar as mãos. Sabe o que é? Mesmice. As águas vão se acomodar, podem ficar paradas, podem ficar até enjoativas. Talvez sem você perceber,
por alguns motivos, ou até de ataques de demônios, ou tantos outros fatores, a influência mundana que Jesus fala que sofremos e devemos combatê-la, Paulo disse, não nos conformando com ela. Ela pode trazer algo muito prejudicial, aonde os líderes, parece que eles estão acomodados, e eles estão começando a ficar, os líderes são os membros das células em primeiro lugar, enjoativos daquilo. E o diabo vai atacando eles, falando: o que você vai fazer na célula? Mas tudo é a mesma coisa. O que você vai fazer no culto? É a mesma coisa. Eu sei que isso não acontece aqui em Barueri, mas isso tem acontecido, já aconteceu lá em Campo Belo. Por quem que é Barueri? É a cidade sagrada, né? É a Nova Jerusalém na terra. Mas, tirando aqui e outros lugares que eu tenho ido, alguns pastores que eu falava: cara, é fera, a igreja em célula está explodindo. Alguns me falaram: parece que as águas pararam de se agitar. Claro que falaram isso em outras palavras, mas eu falei: querido pastor, como? Ele falou: parece que as pessoas estão enjoadas da célula, até enjoadas do discipulado. Parece que elas estão, não sei, elas estão esperando algo novo, porque elas estão falando que está tudo parado, tudo na mesmice. As reuniões são as mesmas, são iguais, por mais que há uma porção nova da palavra, mas parece que aquilo não tem produzido o impacto de um poder que leve as pessoas a serem movidas. E aí eu trago um princípio para você: a única coisa que pode mover as pessoas no mundo espiritual é o poder do alto, é o revestimento de unção. Nada vai mover. O movimento sem a unção, ele é ilusório, aparente e temporal. Ilusório, aparente e temporal. Você pode mover coisas na força dos seus talentos, do seu braço, para um determinado momento. Você pode agitar as águas das emoções, de um barulho, de alguma coisa nova, de uma surpresa. Agora vamos passar por isso, mas se não for revestido ou pela unção, aquilo logo vai desaparecer. Quantos vocês estão me entendendo? Diga amém. Então as pessoas começam a cobrar, dizendo: eu acho que hoje eu não vou, eu quero assistir um jogo na televisão, eu quero fazer algo novo, eu estou cansado. E algumas igrejas por aí, eu ouvi muitos líderes falando muitos pastores falando que os líderes de célula queriam tanto tirar férias, tirar férias das células, do discipulado. E alguns me falaram: pastor, eles queriam férias bimestrais. Eles queriam tirar férias em dezembro, janeiro, voltar depois do carnaval. Falei: mas por quê? O que está acontecendo com líderes que querem tirar férias da célula? Eles falam que os membros querem férias, querem dar uma passeada, distrair. Como está o coração deles pela casa de misericórdia, por aquele tanque? A minha pergunta que eu faço para você é: será que as águas estão paradas? Será que elas não estão sendo agitadas? Será que não tem as ondas ali do Espírito Santo que atrai as pessoas? Esse ano, meus filhos queriam que eu levasse eles na praia. E eu falei: então vamos na praia. Um discípulo meu me presenteou com uma casa maravilhosa em Angra dos Reis. Olha que chique. E nós fomos lá para um lugar paraíso. E eu falei: que lugar maravilhoso. E quando nós chegamos à praia, linda. Mas aí eu olhei para os meus filhos, parece que eles não estavam tão felizes, tão contentes ou satisfeitos. Falei: mas nós estamos na praia, tem tudo que vocês pediram. Ele falou: pai, mas essa praia é estranha. Mas por que é estranha? Tem areia, tem água, tem sol, tem tudo. Não, nós queremos uma praia que tenha muita onda. Nós queremos surfar, nós queremos ver as ondas grandes. Aqui é muito chato. Eu quero ser muito sincero em amor com você. Será que em algum momento você passou por momentos de células chatas? Não responda, por favor. Eu te confesso que eu já passei por cultos chatos, momentos chatos, igreja chata. Eu preciso mais aprender com o pastor Gumer. Agora eu entendo que o pior de tudo isso não é quando os membros são afetados com essa crise de águas paradas. Vamos chamar essa crise de águas paradas? E aí você continua a meditar nisso em casa. Porque agora eu quero passar que a pior crise não são dos membros, é do líder água parada. Fala assim para o irmão que salta lá: você entendeu o negócio? Líder água parada. Eu já vi
líderes águas agitadas, meu irmão, que parecia que a onda do ministério deles ia ser um tsunami, que ia varrer o bairro inteiro, a cidade inteira. Eles falavam: nós vamos agora multiplicar células por toda essa cidade. Eles estavam lá, cheios de unção, de poder, e era verdadeiro, só que eles não entenderam que a unção deveria ser alimentada, cultivada, guardada. Alimentada, cultivada e guardada. E as águas começaram a ficar paradas, por vários motivos. Foram diminuindo o tempo de oração, o tempo com o Senhor, o seu TSD. Então as águas internas da sua liderança pararam de se agitar e começaram a tender a ficar dormentes, acomodadas no automático. Colocou no piloto automático e disse: segue a vida. Toda célula, vou tentar fazer alguma coisa nova, mas a coisa nova era a comida que era nova. Era um café sem açúcar, e a outra semana tinha açúcar. Aí depois era um biscoito com polvilho. Depois colocou uma manteiga em cima do biscoito com polvilho e falou: a célula hoje está nova. Não, mas se ele, olha a grande revelação celestial do terceiro céu que eu vou trazer para você agora. Se o próprio líder, ele sente que a sua casa de misericórdia, o tanque está sem agitação, e as pessoas em torno estão esperando, aguardando o movimento. Se ele está assim, fala para quem está ao teu lado: imagina o resto, meu irmão. Você está frito. Se o próprio líder, quando ele vai para a célula, não tem expectativa, diga comigo, expectativa de algo novo. Sabe aquela sede, aquela coisa maravilhosa? Eu me lembro quando eu ia para cultos, buscando a unção, eu estava tão sedento. Eu queria ser o primeiro a estar lá. Eu falava: Deus vai fazer algo novo, porque a unção sempre é criativa. Diga comigo, a unção sempre é criativa. Todas as vezes que unção for liberada sobre a sua vida, criará algo novo. Ela é criativa. Ela começa a te alimentar e te dar mais sede. A casa de misericórdia precisa de ser agitada pelas ondas de unção. Você entendeu? As células precisam, o líder de célula precisa viver numa constante agitação das águas internas, produzidas pelo movimento do dedo de Deus, pelo movimento da mão de Deus, pelo movimento da palavra de Deus, que vai deixar você sempre declarando: o melhor de Deus ainda está por vir. Amanhã ainda Ele fará algo melhor e maior. Algo novo Deus fará. Eu profetizo sobre a sua vida: esse será o melhor ano da sua vida até agora, porque Deus vai te agitar as águas da sua vida como nunca antes. Quem recebe isso? Isso é o meu desespero, irmãos. É isso que eu estou desesperado a cada dia, falando: Senhor, por que eu estou tão desesperado por algo novo? Não que eu esteja triste com o que está acontecendo, é maravilhoso, como o pastor Cleito contou, o testemunho do que Deus está fazendo lá em Campo Belo. É muito maravilhoso. Eu sei que não tem nada a ver conosco, é o agitar do Senhor, mas eu sei que isso é apenas o começo, está tão longe daquilo que o Senhor quer fazer. Você sente isso também na sua célula? Amém? Na sua liderança, na sua área, no seu setor, na sua rede. Eu creio que o Senhor te trouxe para essa conferência para agitar as águas paradas da sua vida. Amém? Agora entenda alguns princípios que eu creio que são como leis espirituais para o seu tanque de Betesda, onde você foi colocado. Você é o mensageiro do Senhor ali. Há tantas pessoas no entorno daquele tanque. Primeiro princípio é que as águas se agitarão na vida daquele povo se primeiramente foram agitadas na vida do mensageiro, ou na vida do líder, na vida daquele que está com suas águas agitadas pelo poder de Deus, pela unção. Vai desencadear algo na vida daquelas pessoas também. Então aquilo que Deus está fazendo na sua vida, a unção, a sede, a fome, não tem inicialmente o foco somente em você. Quando Deus reveste você de unção, Ele está pensando no João lá da esquina, Ele está pensando lá no discípulo do discípulo, falando: ele não pôde vir, por algum motivo ele não está aqui, mas eu vou alcançar aqueles 10, aqueles 100, aqueles 1000, através de você, o mensageiro. Você já parou para pensar nisso?
Que responsabilidade e que privilégio. Como anjo do Senhor enviado ao tanque, você ali foi colocado como um líder para provocar mudanças. Liderança está sobre a base de provocar mudanças. Se o líder colocado pelo Senhor naquele lugar, naquela célula ou naquela igreja não provocar mudanças, ele não está liderando. Você pode afirmar isso para quem está ao teu lado? Você foi colocado para provocar mudanças. Meu irmão, nós não temos um Deus estático. A nuvem se movia. Fala assim comigo: meu Deus é dinâmico. Ele vai para lugares novos que eu nunca fui. Ele me leva além. Então você precisa entender que a célula precisa de um movimento de algo novo, de nível novo, de tempo novo, de pessoas novas. E quem provoca essas mudanças é o líder. Deus colocou você para lá, para isso. Se você não tiver essa missão, essa revelação, as pessoas continuarão paralíticas, cegas e mancas ao entorno da célula ou do tanque, esperando o agitar das águas. E o bonitão do mensageiro que Deus enviou para lá, e a bonitona, e também está lá na sua cadeira, no sofá lindo, esperando também o agitar das águas. E fica um olhando para o outro dizendo: quando será que essa água vai ser agitada, hein? Quem Deus vai levantar aqui, hein, bonitão? Fala para quem está ao teu lado: entendeu o negócio, meu querido? Fala para ele: o chicote estrala. Porque fala para ele: é você! É você! É você! É você! Aleluia! Então, o mensageiro enviado pelo Senhor na célula, na igreja, ele foi colocado ali como mensageiro de boas novas. Deus vai fazer algo novo. A mesmice vai passar. Tem uma nova unção, tem algo novo, tem um novo avivamento. Deus tem coisas grandiosas que Ele fará, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou em mente humana. É aquilo que Deus está preparando para quem é membro dessa célula. Oh, aleluia! Meu irmão, essas pessoas vão ter tanta sede e sempre vão ser saciadas pelo Senhor, que sempre elas vão querer mais, sempre vão se mover mais, sempre vão querer mais o Senhor. E sempre um movimento poderoso vai ser desencadeado por causa da expectativa delas pelo agitar das águas do Espírito Santo. As pessoas querem isso nos nossos cultos. O que o Senhor vai fazer aqui hoje? Eu não estou falando de coisas espetaculares no campo emocional, que faça as pessoas acharem que o barulho, ou cair no chão, ou o grito, ou o que for, seja evidência que o tanque foi agitado. Não, não é nada disso, por mais que isso possa acontecer. Eu estou falando de uma realidade de vidas transformadas. Eu estou falando de vidas que foram tocadas pela unção do alto, e elas vão falar depois dessa célula: a minha vida nunca mais foi a mesma, será a mesma. Quantos vocês estão me entendendo aí? Amém? Agora, o líder foi colocado para agitar as águas, para provocar mudanças. Se você está esperando que mudanças sejam feitas, talvez você está com foco errado. Deus está esperando que você seja o agente de um agitamento santo. E em qualquer área você vai falar: está muito mesmice essa oração, vamos orar mais. Vamos provocar mudança nessa comunhão, vamos provocar mudança nessa recepção da célula. Você foi colocado ali para provocar mudanças. Você é o mensageiro. Outro princípio é: você foi colocado ali para ver aquelas pessoas que estão com problemas. O que frisa o texto, que aquela multidão em volta do tanque Betesda, eles eram doentes, haviam problemas. Meu irmão, você tem que entender que é necessário agitar das águas, porque as pessoas que Deus te deu são doentes ou estão doentes. Elas estão esperando cura, elas estão esperando uma transformação, algo novo. Agora é tão complicado quando o líder não entende que foi colocado para provocar mudança, e quando ele não entende que ele foi colocado ali para lidar com problemas. Você não quer problema na sua vida, na sua célula? Então não lidere. Agora, muito engraçado quando o líder fica desanimado com a mesmice dos problemas. Eles falam assim: pastor,
aquela célula tem problema demais. Alguém já passou por isso? Eu sei que as células aqui da Igreja da Paz em Barueri não tem problemas, irmãos, eu sei, mas um dia pode ter. Quem já tem enfrentado muitos problemas na sua célula, levanta a sua mão se você tem coragem. Quem não levantou é mentiroso, porque tem problema. Agora levante as suas mãos, líder de célula problemática. Levanta a sua mão, fala assim comigo: todos os problemas são uma bênção. Isso é perigoso o que você falou, porque você estava querendo se ver livre dos problemas. O problema maior do problema é que você foi colocado ali por causa dos problemas. Você não pode se assustar com os problemas da igreja ou da célula, porque se não houvessem problemas, não precisaria de você. Você estaria desempregado espiritualmente. Você estaria sem ministério. Se as águas se agitassem por si só, se as pessoas fossem curadas por si só, se não precisasse do mensageiro, você não estaria nessa conferência. Mas porque Deus escolheu você, e Ele quer te usar, Ele te trouxe nessa manhã para te revestir de uma nova unção, e para te dar uma visão nova, de entender que os problemas sempre vão existir. E quanto mais unção, mais crescimento, mais problemas. E quanto mais problemas em torno do tanque, mais é necessário que as águas fiquem agitadas, porque aqueles problemas serão solucionados, serão vencidos pelo poder da unção de Deus sobre a sua vida. Amém? Você me entendeu? Então você não pode ficar reclamando dos problemas ali. Você não pode ficar reclamando com os cegos que há na célula, com os mancos ou paralíticos. Você foi colocado pelo Senhor ali por causa desse propósito, e você verá pessoas problemáticas transformadas para a glória do Senhor Jesus. Agora não pense que você vai liderar uma célula com tanta gente problemática, com essas características que o Senhor descreveu, e discipular pessoas problemáticas, e achar que na força do seu braço, do seu talento ou da sua capacidade, você irá conseguir grandes resultados, porque não vai. O que você vai conseguir sem o mover da unção é ficar cansado, desanimado, frustrado e até derrotado. Sem a unção, logo você vai perceber que toda ideia nova que você propôs para a célula, tentando provocar mudanças, sem a unção, vai fazer as águas voltarem a ficarem paralisadas, sem resultado nenhum. Os eventos que não foram movidos no braço da unção do Espírito Santo, com certeza se tornarão vento. Vão passar, e quanto mais as pessoas virem um agitamento humano, que não é provocado pela mão do Senhor em você, elas ficarão cada vez mais decepcionadas. Elas vão dizer: era anúncio mentiroso, ele falou que ia ter a grande conferência, eu comprei a camiseta dessa conferência, o bonezinho, a bandeirinha dizendo nunca mais seria o mesmo, e paguei a inscrição, eu fui lá e voltei o mesmo. Mas agora, quando a mão de poder do Senhor move as águas da sua vida, com certeza, quando você mergulha nessas águas, você levanta outro completamente transformado. Eu creio que nessa manhã o Senhor já começou a agitar, desde ontem à noite, as águas da nossa vida. O que você mais precisa na sua vida, como um líder, como um servo do Senhor, é continuar sempre com as suas águas do seu coração agitadas pela mão do Senhor. Não perca esse agitamento da unção, esse agitamento da sede por algo novo, pela glória do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de um poder novo, de uma unção nova, libera sobre a minha vida. Você não pode. Você precisa colocar esse foco de ter sede, sempre buscar uma unção nova, que vai te respaldar e te preparar para algo maior que o Senhor querer te levar. Porque sem esse revestimento, talvez você nem entre nesse algo maior de Deus, ou se entrar não vai conseguir permanecer lá. Você está me entendendo? Amém? O que nós temos em torno do tanque Betesda? Verso de número 4, verso de número 3. O Senhor, na NVI, frisa 3 características dessa multidão de doentes e inválidos, cegos. Tantas pessoas que o Senhor tem colocado ao seu entorno, ou na célula, que você sabe que não tem visão espiritual, que não tem visão daquilo que o Senhor quer fazer.
não tem visão de querer ser um grande líder de célula, do privilégio que é, não tem visão de querer também ser um discipulador. Querido, quando essas águas forem agitadas, vai curar a cegueira espiritual daquelas ovelhas, a unção vai liberar novos líderes visionários na sua célula. Você precisa de unção. Não tente curar a cegueira com qualquer outra coisa, falando como é bom, sabe, promovendo coisas, dando, sei lá, recompensa, falando, pelo amor de Deus, seja o próximo líder de célula, eu pago uma viagem para Disney para você, se você for. Pelo amor de Deus, veja isso. Tem líder fazendo qualquer negócio para que alguém veja como é maravilhoso servir ao Senhor. Quantos estão vendo como é maravilhoso servir ao Senhor aqui nessa manhã? Você tem visão espiritual, amém? Então a unção libera cura da visão espiritual da célula, da igreja. Segundo, fala que havia fora os cegos, os mancos. Os mancos falam daqueles que não conseguem ter firmeza nos seus passos, os inconstantes, os que vivem mancando. Uma hora você acha que ele está indo, aí ele está voltando. Uma hora você acha que agora ele vai ser o líder, de repente ele já começou a namorar. Só acontece em Minas isso. Olha. Mas os mancos serão curados quando a unção lhes preparar um caminho novo, quando uma vereda nova for aberta, aqueles que pisarem nesse caminho de unção serão curados e entrarão por um caminho de firmeza e constância, e serão líderes que farão coisas grandiosas para o Senhor, que terão um futuro maravilhoso. Quantos estão vendo um futuro maravilhoso de quem você está liderando e pastoreando? Amém? Por causa da unção sobre eles. Não tente na força da psicologia, não tente curar os mancos, ensinando tanta coisa. Eles precisam do agitar das águas do poder divino. É isso que eles precisam. E também havia ali os paralíticos, como um que o Senhor frisou, que já estava por tantos e tantos anos, 38 anos, paralítico. Aqueles que podem passar uma vida inteira paralisados, foram salvos e estancaram o seu chamado, estancaram a sua vida. A semana passada, quando Deus enviou aquele profeta para ministrar o meu coração, eu estava conversando com ele falando sobre os 3 níveis de unção. Ele disse: Deus me trouxe aqui como mensageiro para liberar uma nova unção, para liberar essa palavra da nova unção, do novo nível sobre a sua vida. E ele disse o seguinte, algo que marcou meu coração. Ele falou os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa, tirando o dia que ela foi salva, que ela nasceu de novo, mas os dias que marcaram o destino dela, ou que fizeram algo poderoso. O primeiro dia foi o dia que ela nasceu, mas o segundo dia foi o dia em que ela descobriu o porquê nasceu. Você já descobriu o porquê você nasceu? Um dos motivos que eu sei pelo qual você nasceu é que o Senhor te levantou nessa geração como mais um dos agitadores das águas, da unção e do poder de Deus. E Deus te colocou num lugar, Ele te colocou numa geografia, Ele te colocou num espaço de alcance, com pessoas que eu não tenho acesso, só você tem. Esses aqui, da qual você é o mensageiro que agitará as águas naquele lugar. E por causa da sua entrega e da sua vida, da sua busca de unção, um mover vai ser desencadeado. Algo que nunca aconteceu ali, algo que eles não esperavam, não viam, não estavam firmados. Deus vai fazer, porque Deus enviou um mensageiro àquele lugar. Deus enviou você. Amém? Você recebe isso? Agora, o que mais nós precisamos para cumprir esse propósito? Nós precisamos que as águas da nossa vida sejam agitadas pela unção do Espírito Santo. Minha oração nessa manhã é que o Senhor também possa cumprir isso na minha vida. Me trago aqui para ser também um dos mensageiros que o Senhor trouxe para liberar, para provocar esse agitamento interno daqueles que estão sedentos. Então, maravilhoso o texto frisar que aquele que fosse o primeiro que entrasse no tanque, depois que as águas foram agitadas, seria curado. Eu quero ser o primeiro desse tanque. E você?
Quem vai ser o segundo? Terceiro? Quarto? Quinto? Eu quero ser o primeiro. Eu quero te falar da intensidade de sede. Não contente em falar você o segundo ou terceiro. Não, você também vai ser o primeiro. Você vai mergulhar nesse rio de Deus. Você vai mergulhar no rio da unção. Você vai mergulhar no rio aonde o braço de Deus se moveu sobre você e curou você, e encharcou você, e ungiu você. Eu estou aqui como alguém que tem uma sede tão grande, e porque eu necessito de uma nova unção, de um novo agitamento das águas na minha vida, que vai me levar, que vai me liberar para um novo tempo no Senhor. Eu creio que há pessoas aqui nessa manhã que o Espírito Santo trouxe também de igual maneira, estão com o coração assim. E a esses sedentos Deus vai saciar. Deus vai fazer algo poderoso nesses dias. Você tem essa sede, essa expectativa? De verdade? Porque você precisa dessa nova unção? Você precisa dessa unção para liderar, para discipular, para estar lá como mensageiro no seu tanque Betesda, na sua casa de misericórdia. Isso é verdade, meu irmão? Talvez eu nunca tenha chegado a uma conferência tão sedento na minha alma por esse agitar novo como agora. Eu não sei porquê, mas eu sei que essa unção vai me liberar uma nova paixão, uma nova intensidade de paixão, sonhos que eu nunca tive. No ano passado, o Senhor, quando disse que nos levaria para coisas maiores, por diversas vezes, eu comecei a entender que eu precisava de um respaldo de unção maior para entrar naquele nível. No início do ano passado, o Senhor nos disse que nos levaria às nações. Por mais que eu não achei que seria tão rápido, logo depois daquela palavra profética, poucos meses, nós fomos enviados a Portugal para ministrar uma conferência do MDA naquela nação. E se ajuntou vários pastores, não só de Portugal, Espanha e alguns da África, e foram para lá. Quando eu cheguei naquele lugar, eu comecei a ficar angustiado de deparar com uma cena que eu nunca tinha visto, de uma mesmice, de algo parado, as águas paradas, que tinham apodrecido, de pessoas que não tinham sede e não tinham expectativa por nada em Deus, nada, afundadas na ganância ao dinheiro, ao mundanismo, e elas não tinham, parece que nenhum alento, nada, nenhuma fome pelo Senhor. Mas eu comecei a acreditar que isso não tinha sumido delas, tinha um pouquinho, tinha algo ali dentro que precisava ser despertado, e elas voltariam a ter fome pela presença do Senhor. E Deus começou a agitar as águas naquele lugar, e eu fiquei tão impactado com o que o Senhor começou a fazer. E eu vou voltar lá esse ano, para a segunda conferência, e eu comecei a ouvir o resultado de pessoas que foram tocadas lá, que começaram a ter sede, e começaram a mergulhar nesse tanque de Deus, os resultados maravilhosos. Mas sobre a minha vida eu comecei a falar: Senhor, o que essa unção quer provocar? Naquele instante, eu tive o privilégio de conhecer um pastor, um missionário brasileiro, que há vários anos tinham ido para o Níger, para a África e alguns países, e alguns anos estava no Níger, ser um missionário, e ele implantou 2 igrejas, e ele estava sedento pela visão do MDA. Ele falou: a África precisa disso. Então ele tinha viajado para lá, e eu tenho o privilégio de discipular o discipulador dele. Então ele falou: debaixo da sua cobertura, eu queria que você orasse, eu queria que você profetizasse, que lá no Níger vai começar o agitamento das águas na visão do MDA, e as pessoas começarão a ser discipuladas, e Deus vai levantar líderes de células locais. E eu orei pela vida dele. Eu falei: o Senhor fará isso. Então ele voltou para a África. Então começamos a manter um contato, fizemos uma amizade profunda, ficamos juntos em Portugal por vários dias, e depois mantemos contato, e ele me convidou para ir para a África esse ano. E eu disse: Senhor, o que eu vou fazer lá? Cadê aquela... Sempre eu orava pelas nações, eu queria, que eu tinha paixão pelas nações, mas eu senti que estava faltando algo a mais. Eu não sei se você me entende, mas eu falo: Senhor, falta algo na minha vida.
que eu preciso receber, como eu vejo no coração do pastor Gumer. Quantas vezes eu orei por isso? E eu comecei a orar por isso o ano todo. Eu falei, não quero ir lá sem ter uma paixão por aquela nação. Aí quando foi na semana passada, eu estava me preparando para o culto no domingo retrasado. Então ele mandou mais uma mensagem de áudio pela internet. Só que aquela mensagem era totalmente diferente. E ele sempre brincava comigo falando, olha, você é meu líder, porque você lidera o meu líder. Então você é a nossa cobertura espiritual na África. E eu carinhosamente me apropriei e falei, eu vou estar orando por você. E ele virá também ao Brasil em junho, vai ficar um tempo em Campo Belo conosco. E eu comecei a cobrir a vida dele de oração e a ter amor por aquela família. Mas aquela mensagem, que eu estava tão normal na minha casa, ele falou, olha, acabaram de incendiar as 2 igrejas que nós implantamos. Eu estou trancado na minha casa agora. Eu tive que acolher todos os missionários da cidade, porque os muçulmanos queimaram todas as igrejas, as poucas que tinham. E as 2 principais igrejas da cidade eram as igrejas que ele liderava. Ele estava tão apaixonado por aquelas igrejas e falando do que Deus estava dando durante o ano, me contou da aparelhagem de som que conseguiram num lugar tão miserável, falando de tantas conquistas, dos bancos, da escola com crianças. E ele estava falando, está tudo em chamas, ore por nós, porque nesse exato momento eles estão perseguindo. Eu estou sofrendo o risco de morrer aqui nesse dia. A cidade estava em tormentos, em chamas. E ele acolheu os missionários na casa dele, que era um lugar mais seguro. Ele tem 2 crianças, mais novas do que os meus filhos. E naquele momento eu comecei a sentir um certo medo, um pavor por ele. Eu pensei, será que ele está com muito medo de morrer? Eu falei, Senhor, eu nunca tive essa realidade de uma igreja perseguida ou de um missionário tão próximo de mim. Eu preciso de uma unção para isso. Eu preciso de algo para orar agora. Mas quando ele me falou a segunda mensagem, que eu estava muito preocupado com ele estava muito tranquilo. Ele falava assim, glória a Deus, templo ou lugar, Deus nos dará outros. Só ore por nós, por essa perseguição, mas está tudo bem. Se o Senhor permitiu que colocassem fogo em tudo, é porque Ele fará algo maior depois. Eu falei, Senhor, eu preciso ter a fé dele. Eu comecei a me colocar no lugar dele, como um brasileiro, no lugar de tamanha perseguição. E eu cheguei no culto à noite, tivemos um culto especial, e começamos a levantar um clamor, e eu comecei a chorar e a sentir um peso por ele. Quando eu chego em casa à noite, liguei a televisão, o Fantástico fez uma matéria especial sobre aquela perseguição, e o tipo de terroristas naquela região no Níger. Quando foi na segunda-feira, a Globo começou a noticiar o que aconteceu na cidade dele com ele. A Globo conseguiu ter contato direto com ele. E começou segunda-feira, talvez você tenha assistido telejornais mostrando o Níger, a cidade dele. E conseguiram as imagens da igreja queimando. E quando no jornal da Globo passaram aquela igreja queimando, e eu vendo ele falando, e fizeram uma entrevista pelo telefone com ele, eu falei, Senhor, eu estava orando por ele. Eu comecei a sentir um peso tão grandioso durante a semana toda. Agora as coisas já se acalmaram. Talvez você tenha visto durante a semana que tudo desencadeou por causa dessa revista publicada em Paris, essa nova edição. A revolta foi por causa daquela revista e eles queimaram todas as igrejas. Só que aí eu entendi que aquele peso de paixão que Deus estava me colocando por aquela igreja e por aquela nação é algo como um ingrediente necessário para uma unção nova ser liberada. E eu comecei a me alegrar. Eu falei, se o Senhor me levar lá, ou quando voltar à Europa para ministrar, se o Senhor está me capacitando para isso, Ele me dará uma unção capacitadora para ver as águas agitadas naquele lugar. Essa unção vai começar a desencadear um choro, um clamor novo pelas almas, pelos perdidos. E todo esse rebuliço santo do Senhor na sua vida é sinal de uma nova unção. O Senhor vai te levar a lugares que você nunca imaginou aí. Você está preparado para essa nova unção? Você está preparado para Deus mexer com suas águas interiores, com as suas emoções, mexer com tudo? Eu quero perguntar, quantos têm essa sede tão grande que pode falar aqui nessa manhã, se Deus quiser colocar a minha vida de cabeça para baixo nessa conferência, pode colocar. Se você tem essa coragem, fica de pé no seu lugar. Eu quero convidar o ministério de adoração.
Você é um mensageiro. Aleluia. Você é um mensageiro, um anjo que o Senhor enviou. Aleluia. Coloque tua mão no teu coração. Começa a falar da sua sede por essa nova unção, por esse agitamento das águas na sua vida. Fala: Senhor, o meu ministério para esse ano, eu preciso de viver algo, uma experiência com o Senhor, um toque que eu nunca vivi antes. Eu preciso de ter uma visão, um encontro com a tua glória, com a tua unção. Oh, que me capacita a agitar as águas de nações, águas paradas na África, na Ásia, na Europa. Se Deus realmente está nos preparando para liberar uma nova unção sobre o Brasil, Ele está esperando voluntários para isso. Os primeiros que vão mergulhar no tanque. Eu quero ser um profeta do Senhor na sua vida nessa manhã, um mensageiro, para dizer que Ele está agitando as águas aqui nessa manhã. Os sedentos que mergulharem nessas águas, que vencerem o comodismo, a preguiça, o cansaço, o que foi, e falar: eu estou desesperado. Move as águas. O Senhor te ouvirá. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo, não é parcial, não é pensando no almoço, não é com sono, não, é desesperado, dizendo: Senhor, eu não vou ficar mais à espera. Eu creio que chegou o tempo do agitar das águas, o tempo do movimento das águas. É agora, é nessa manhã, é no início desse ano. Chegou o tempo do Brasil, chegou o tempo de algo novo que Ele vai liberar sobre sua célula, sobre o seu setor, sobre a sua área, sobre a sua rede, sobre os seus discípulos, sobre a sua vida. Oh, eu sinto o fogo do Espírito Santo nessa manhã. Quantos sedentos tem aqui nessa manhã? Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor. Quantos sedentos temos essa manhã que podem clamar, que podem clamar de amor.
prometeste. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem? Em quem? Oh, então vem, como prometeste. Espírito, Então vem, vem, como prometeste, é no teu Espírito, é no teu Espírito. Levante as tuas mãos nessa manhã. Esses últimos dias Deus começou a me lembrar quando tudo começou. Quando ainda adolescente eu tinha tanta sede pela unção. Eu lia sobre a unção, eu ia em conferências sobre a unção. Ele me lembrou quando eu estava na Argentina, quando estava acontecendo um agitamento das águas naquela nação, e daqueles milhares de líderes e pastores no meio da mensagem, sem ter constrangimento ou vergonha alguma, eu saí carregando a bandeira do Brasil e fui para frente daquele palco, daquele altar, e comecei a chorar falando: Espírito Santo, me unge. Se queres me usar, unge-me com tua unção. Eu tenho fome, eu tenho sede pela tua unção. E uma transferência de unção foi liberada sobre a minha vida naquele dia, eu criei. Quando eu voltei para o Brasil, coisas começaram a acontecer. O Senhor me deu a graça de começar a ministrar em alguns lugares e conferências. Eu me lembro que quando eu estava falando há mais de 15 anos atrás sobre unção, num grande auditório no estado do Rio de Janeiro, para milhares de vidas, a presença do Senhor invadiu aquele lugar de tal maneira que os pastores vieram me contar que as pessoas que estavam passando lá na avenida, na porta de fora daquele lugar de reunião, quando passavam, começaram a cair no chão, debaixo da unção do Espírito Santo. E aí ali começaram a ter experiências com o poder de Deus. Eu falei: traz de novo, numa maior dimensão. E eu creio, é o que eu estou clamando, nos cultos em Campo Belo, nas células e no culto de celebração. Quando as águas começarem a ser agitadas, os cegos serão curados, literalmente. Os mancos serão curados, os paralíticos serão curados. O Senhor está te enviando com essa unção. Agora o que nós precisamos para recebê-la? Sede, sede. Quando as águas serão agitadas, o primeiro que pulasse, o primeiro que entrasse, seria totalmente curado. Quantos sedentos nós temos aqui nessa conferência, que largou tudo e veio receber? Eu quero ser um mensageiro do Senhor na sua vida e orar para que você receba. Quantos sedentos temos? Se você quiser sair do seu lugar, vem aqui pra frente. Fala: estou com sede, 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 sede. Mais e mais, mais e mais. Oh, oh, jacarabaraba, choreleleba. Então vem, como prometeste, derrama o teu
Então vem, Seja curado de toda paralisia espiritual. Seja curado. Espírito, amo o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Amo o teu Espírito, amo o teu Espírito. Eu quero convidar. Há uma unção muito poderosa do Senhor sobre nós. Eu quero convidar, se você pode, consegue ficar de pé no seu lugar. Eu quero profetizar um agitamento das águas do Senhor na sua vida. O Senhor me deu uma palavra para liberar e transferir sobre a sua vida. E profetizar que a partir dessa conferência Ele vai te dar um novo nível de unção. Ele vai te liberar para um tempo novo na sua vida. Novas conquistas. E o que eu entendi do Espírito Santo é que nessa conferência Ele vai estar liberando, levantando novos pastores do Brasil e das nações nesse lugar. Novas pastoras, novos missionários, novos profetas, novos apóstolos. Eu quero que você estenda as suas mãos assim para receber. E aquilo que eu sinto no Espírito a fazer no meu coração, eu quero liberar. Eu quero profetizar que uma onda poderosa vai invadir a sua vida e vai tocar você aonde você está. Você está preparado? Aqueles que puderem ficar de pé e conseguirem, fique de pé diante da presença do Senhor. Estenda a palma das mãos assim para receber. Gesto de sede. As palmas assim, como receber um presente. Eu creio que, é claro que não tem nada a ver comigo, eu sou apenas a luva nas mãos do Senhor. Mas o que me capacitou a fazer tudo o que fiz foi a unção do Espírito Santo. A unção não é minha, é do Espírito Santo. Só que agora o Senhor está falando para mim, para aquilo que eu quero fazer para você, te dar uma visão com as nações. Eu quero te dar uma nova unção, um novo agitar das águas. Isso vai acontecer com a minha vida. Eu vim orando, porque eu estou orando por 2 anos, para que o Senhor me dê aquilo que Ele colocou na vida do pastor Gumer, na vida desse discipulador. O Espírito Santo sabe que eu já clamei por isso. Dá-me esse coração. E eu creio que Ele vai me dar. Eu creio que Ele já me deu. Algo o Senhor vai te dar aqui nessa manhã como um presente. Não é mais uma conferência, não é mais um movimento, é o agitar das águas do Senhor na sua vida. O Espírito Santo me fala que a primeira coisa que Ele vai produzir agora, ao agitar as suas águas, quando Ele soprar, quando Ele tocar em você agora, é cura, 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 cura. Cura espiritual, cura emocional, cura física. Eu profetizo cura, cura. E eu profetizo que na sua célula, na sua casa de misericórdia, os doentes serão curados. Vão entrar e sairão curados, curados, curados. Eu creio que um dos aspectos do avivamento que Deus vai liberar sobre o Brasil será milagres e maravilhas, sinais e maravilhas. Você crê? Você crê? Você quer receber isso aonde o Senhor te levar como mensageiro? Então se prepare, Ele vai tocar em você, Ele vai incendiar você. Você será uma tocha ambulante, uma tocha viva. E aonde Ele te levar, os lugares serão agitados e incendiados. Receba, 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 agora, agora. Xarabararaba. Seja curado, seja tocado. Uma nova unção, um novo liberar, o agitamento das águas. Oh.
algo aqui. O Senhor está falando no meu coração que nesse exato momento Ele vai curar líderes deprimidos aqui nessa manhã. Ele vai curar líderes deprimidos que estavam tristes, cansados. É uma manhã de renovo do óleo da unção na sua cabeça. O Senhor acaba de me mostrar que algumas pessoas, por algum motivo, Ele vai te tocar com uma unção que vai te fazer rir, 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 rir. Eu creio que curas físicas o Senhor nos dará aqui nessa manhã. Você crê? Se você entrou doente nesse tanque, Ele está agitando as águas e você será curado, curado. Todo tumor, todo nódulo, caroço, seja toda enfermidade, cura nessa conferência, nessa manhã. E você vai testemunhar isso na sua célula. Agora, o algo mais forte que eu quero transferir sobre aqueles que querem receber e crer. O Senhor me levantou para falar sobre a unção por toda a minha vida. E Ele vai levantar homens e mulheres que você vai gastar o resto da sua vida para levar a unção, para liberar a unção, para transferir a unção. Você quer isso? Nós vamos adorar o Senhor. E quando eu contar até 3, eu clamo que o Espírito Santo sopre desse altar uma onda, um vento. Se prepara, que vai tocar você. Há sedentos aqui. Simplesmente feche os teus olhos e adore ao Senhor. Teu amor é como de um pai, de um irmão. Assim como nenhum outro, violentamente segues e me abraças, envolves. Ou adore o mais alto que você puder, diga: Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, envolves quem tu és. Espírito Santo, agora é contigo. Quando eu contar até 3, eu creio que o Senhor cumpra aquilo que lhe apraz na vida de cada líder. Está preparado? Eu oro por uma transferência de unção. Agora, 1, 2, 3, receba uma onda do Espírito de Deus. Agora, toque, 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 Senhor, libera. Incendeia, encharca, toca. Lá atrás, quem está lá atrás, toca e incendeia lá. Agora, Senhor. Tem um jovem que você está sentindo como uma corrente elétrica passando da sua cabeça aos seus pés. Eu vejo você sobre muitas nações com uma tocha viva do Senhor. Há muitos jovens que o Senhor está tocando e Ele está trazendo bandeiras para o seu coração. Eu estou vendo bandeiras caindo dos céus. É algo muito poderoso. O Senhor está enviando anjos, trazendo bandeiras e está entregando nas suas mãos.
Ouça a palavra do Senhor, eu creio que vem do Senhor. Uma geração está se passando, e eis que agora se levanta uma outra. Essa nova geração se moverá numa nova unção de implantação de igrejas no Brasil. Uma nova unção para gerar discípulos. Uma nova unção de uma grande colheita que virá. E as maiores igrejas estão para serem edificadas. E esses líderes estão aqui nessa manhã. Há muitos desses líderes aqui nessa manhã. Não importa a sua idade. Talvez você é como um Caleb, que de idade avançada vai falar: estou pronto como estava antes, forte para a conquista. Você me entende? O seu tempo não acabou. O seu tempo está prestes de começar. É por isso que o Senhor te trouxe nessa manhã, para agitar as águas paradas da sua vida. Você crê? Uma nova dimensão daquilo que Deus fará através de você. Amplia a sua visão, uma nova visão. Ele está curando toda a cegueira aqui. Talvez você entrou aqui sentindo algum tipo de dor. Procure essa dor. Testifique que o Senhor curou você agora. Não há mais dor de cabeça, não há mais enxaqueca, não há mais problema. Cura, 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 cura. Só que você vai ser um canal de cura na sua célula, aonde o Senhor te levar. Oh, 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 aleluia. A última oração que eu quero fazer é orar por aqueles que nessa manhã está acontecendo algo tão forte com você, que você está disposto e pronto a largar tudo, 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 por causa do reino de Deus. E se Ele te chamar nessa manhã para se dedicar de tempo integral, você faria isso agora. Aonde são essas pessoas? Isso é verdade? O Senhor pede para te perguntar: isso é verdade? Você largaria tudo hoje? Algumas pessoas que levantaram as mãos, o Senhor manda te dizer: este ano a sua vida começará um novo tempo, uma nova história. Esse ano, esse ano, esse ano. Nós estamos sob uma atmosfera da unção. Espírito Santo, abra os olhos espirituais, abra os ouvidos espirituais, abra agora nessa manhã, traz visões, Senhor. Senhor, quem levantou as mãos se entregando, eu te clamo, libera uma unção ainda maior. Queima a mão deles agora, Senhor. Queima com fogo, queima com fogo, queima com fogo, queima, queima. Aí, lá atrás, pessoas que levantaram as mãos lá atrás, eu oro por você agora. Receba fogo do Espírito Santo. Aí onde você está na sua cadeira, seja tocado agora por Ele. Seja agora tocado nas suas mãos, no seu coração. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado. Aleluia, querido. Levanta uma das suas mãos para o alto, ou as duas. E você, por 30 segundos, você começa a agradecer a Deus
por você estar fazendo parte da história da humanidade. Queridos, nós vamos mudar a história de milhões e milhões e milhões de pessoas. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por cada uma destas vidas, cada um dos líderes, supervisores, pastores, cada uma das pessoas que estão aqui nessa manhã. Obrigado. Aleluia, querido. Você que está aí cheio da unção, tem uma expressão que possa mover as águas agora. Aplauda Jesus por isso. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Que bênção. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Foi realmente, meu Deus, sem palavras. Que palavra. Que palavra. Queridos, nós vamos sair para o intervalo de 10 minutos. Então, quando você começar a ouvir o louvor a tocar aqui, você já retorna para o salão. Também nós precisamos que na entrada você entregue a sua ficha preenchida em qual workshop você vai participar. Por quê? Para nós prepararmos os ambientes. Então não deixe de fazer isso. Saindo, toma um café, no retorno já entrega a ficha, ou na saída mesmo, o Cadu está lá no final, você pode entregar para ele. E em 10 minutos nós vamos retornar aqui para a segunda parte, que eu tenho convicção que vai ser uma bênção.